No versículo 3, ele fala que a benignidade e a fidelidade não te abandonem. Amarra-os ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Eu queria falar um pouquinho sobre essas tábuas do coração. Lá em Êxodo, capítulo 32, versículos 15 e 16, Deus deu as leis para Moisés. Moisés sobe ao monte e Deus escreve em tábuas de pedra toda a lei, os 10 mandamentos, né? E Moisés vai carregando aquelas tábuas de pedra. Mas Moisés está no monte, o povo está tudo lá embaixo, Deus chama Moisés no monte e ele fica lá muito tempo com Deus. E o povo começa a perder a paciência de esperar por Moisés e eles começam a reclamar e começam a pressionar Arão para fazer um bezerro de ouro. Porque eles tinham recém saído do Egito, e no Egito era algo que fazia parte, né, da vida de todo mundo, esse tipo de ídolo, né, esse tipo de Deus, eram muitos deuses ali. Então, eles começam a pressionar Arão, e Arão vai na onda deles e faz um bezerro de ouro. Quando Moisés desce do monte, que vê aquela bagunça, aquela festa, aquela confusão, ele vê o que está acontecendo, ele joga as tábuas e quebra as tábuas da lei. Então, as tábuas que Deus escreveu, porque o texto fala que Deus escreveu com a sua própria mão nas tábuas, ele quebra as tábuas e aí depois precisa fazer outra. Então, aqui nesse texto está falando assim: escreve-as na tábua do seu coração. Então, o nosso coração ele é feito de um material que permite escrever, né, de forma figurada, no sentido espiritual. Escrever. O nosso coração tem uma das principais funções, é servir para escrever a lei de Deus. Porque nós precisamos carregar a lei de Deus no nosso coração. Enquanto a lei de Deus estiver apenas fora, a gente estiver apenas vendo, estiver apenas assim por perto, nós vamos estar construindo bezerros de ouro. Vou repetir essa frase, ó. Enquanto a lei de Deus está apenas do lado de fora, nós estaremos construindo bezerros de ouro. Forte, né, gente? Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Misericórdia. Bom, aí o profeta Ezequiel, lá no capítulo 36, deixa eu abrir esse texto aqui para a gente ler alguns versículos. Ezequiel 36. Ezequiel é aquele profeta dos vales de ossos secos, né? O versículo 25, ele diz assim: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Olha só, aspergirei água para purificar vocês das impurezas e dos ídolos, porque a idolatria, ela nos contamina, nos torna impuros diante de Deus. Que a idolatria é uma espécie de adultério, né, de prostituição espiritual. Então ela nos deixa impuros. E a idolatria, ela não é só você fazer uma imagem. Não vou entrar aqui nesse assunto, mas existem muitas formas de idolatria e que a gente se pega muitas vezes no nosso dia a dia, né, na nossa caminhada. Nós precisamos ficar atentos, porque é muito comum a gente rapidamente, né, ir para a idolatria, porque você vê lá com o pessoal, Deus tinha já se revelado a eles, eles tinham ouvido a voz de Deus no monte e de repente eles vão para a idolatria. Então nós precisamos ter muito cuidado. Então a idolatria contamina, e esse texto ele está falando de Jesus. Eu aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados.
É uma profecia que está apontando para Jesus, para o ministério de Jesus. Porque através do sangue de Jesus nós somos purificados de todas as nossas impurezas. Nós somos perdoados, mas também somos purificados. Essa ação da cruz nos traz purificação. E lá em João, o capítulo 15, versículo 3, o próprio Jesus diz assim para os discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, a palavra, ela nos purifica. É a palavra. Agora, no capítulo 1 de João, João fala que Jesus é a palavra. Entende? Então, quando nós estamos aqui, gente, lendo a Bíblia, nós estamos recebendo purificação. Nós estamos recebendo através do aprendizado, porque cada vez que a gente lê, a gente é transformado, a gente se arrepende, a gente aprende, a gente tem uma direção certa, né? E isso vai nos transformando e vai nos purificando, vai trazendo mais, né? A gente vai caminhando mais em santidade para viver uma vida santa. Jesus, a palavra, se tornou o quê? Carne e habitou entre nós. Eis que a palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou conosco. E aí Ezequiel 32, o 26 e 27, ele vai falar o seguinte: também vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito dentro de vós e farei com que andeis nos meus estatutos e obedecereis aos meus mandamentos e os praticareis. E aí lá em João, novamente, capítulo 3, Jesus falando com Nicodemos, ele diz: se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então o profeta Ezequiel está dizendo que quando viesse, né, a profecia, quando Jesus viesse, quando o Messias viesse, ele iria nos dar um coração de carne, iria tirar o coração de pedra, colocar um coração novo, um coração de carne, e colocaria o quê? O Espírito dentro de nós. Então João está falando tudo isso, né, em João. Porque quem não nascer da água, que é a palavra, e do Espírito. A palavra e o Espírito, eles têm que andar junto. Lá na criação, no Gênesis capítulo 1, diz o quê? Que o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Ele estava ali esperando, olhando, aguardando. E quando Deus libera a palavra, o que acontece? Tudo começa a ser criado. Então, a ação do Espírito na palavra, e isso nós temos no nosso coração quando nós recebemos Jesus. Então, eu e você, nós temos o nosso coração feito de carne, capaz de receber a palavra escrita. A lei de Deus está escrita no nosso coração. Escrita através de Jesus. Somos purificados de toda impureza e toda impureza da idolatria. E aí nós podemos viver no reino de Deus. A palavra, ela precisa se tornar carne em nós. O que isso quer dizer, gente? A palavra precisa se tornar carne, porque foi isso que Jesus fez. Ele veio e se tornou carne. Então, isso que nós estamos lendo precisa se tornar parte do nosso corpo. Precisa estar nas minhas atitudes, na minha fala, no meu olhar. A palavra de Deus, ela tem que estar no nosso corpo. É assim que a gente pratica a palavra. Enquanto está no nosso coração, né? Amém, muito bom, mas ela precisa se expressar em atitudes, em forma de viver, em estilo de vida. E eu fiquei pensando, né, a respeito do casamento. O casamento é o quê? O que Deus fala a respeito do casamento? Que serão dois, uma só carne. E o que acontece no casamento? Uma união de alma, de corpo e de espírito.
não é? Você vai viver junto com a pessoa, você vai dormir na mesma cama, vai dividir o mesmo banheiro, você vai sentar na mesma mesa, vocês vão viajar juntos, vão passear juntos, vão ter filhos juntos, é tudo junto. Essa união, né? Vai chorar junto, vai se alegrar junto, vão trabalhar juntos. Não é assim o casamento? De se tornar uma só carne. Assim deve ser a nossa vida com a palavra de Deus. A gente precisa dormir com ela. A gente precisa sentar à mesa com a palavra. A gente precisa ir pelo caminho falando a palavra para os nossos filhos. Ah, meus irmãos, se a gente fizesse isso, sabe? A nossa realidade hoje seria outra. Como Deus falou lá para o povo, né? Em Deuteronômio, Deus fala muito. Vocês vão falar para os filhos de vocês andando pelo caminho, sentado à mesa, ao levantar, ao deitar. É a palavra. Então, essa prática, né, que Ezequiel 32, o primeiro versículo que a gente leu, está falando, o 27, que ele fala, vocês vão receber a palavra no coração, vão obedecer os meus mandamentos e os praticareis. Então, é isso, é a gente casar com a palavra de Deus, essa união. Então, Deus espera, Ele convida para que nós sejamos a palavra viva, a palavra em ação. E tem um versículo no Novo Testamento que diz que nós somos a carta escrita por Deus. Nós somos a carta, ele fala assim, vocês são a carta escrita por Deus. Por quê? Porque carregamos a lei de Deus no nosso coração. Amém, gente? Graças a Deus, né? Então, olha, se nós ainda não estamos vivendo dessa maneira, e claro que assim, né? Isso tudo é um processo, né, gente? Não é algo assim que acontece da noite para o dia. Você recebe Jesus e no outro dia você está vivendo plenamente a palavra de Deus. Não é assim, é uma caminhada, né? Mas a gente precisa observar, então, qual é a parte que eu ainda não estou praticando. Lembrando que se a lei estiver fora, se a palavra estiver apenas fora de nós, facilmente a gente vai construir bezerro de ouro. Esse mandamento que Deus deu, né? Ensine a palavra para os seus filhos, é andando pelo caminho, é de manhã, é de noite, é falando. Por que a mesa é importante? O sentar à mesa. Quando a gente se senta ali com a família, para um almoço, para uma refeição qualquer que seja, o que a gente faz? A gente agradece a Deus. É um momento de comunhão da família e com Deus também, é uma oportunidade. E nessa oração a gente pode, mesmo que de forma rápida e simples, a gente pode orar a palavra para os nossos filhos ouvirem. A nossa vida, né, essa rotina nossa precisa estar assim, tomada pela palavra de Deus, né, com amor, com alegria, sem ser uma coisa pesada, né, mas você vai... se torna algo assim natural da nossa vida, deveria ser assim, e o pouco que a gente faz já transforma a nossa vida, é ou não é? Né? A gente tem esse modelo judaico-cristão, é a referência bíblica, tudo que nós como cristãos precisamos, a referência está no povo judeu. Gente, o povo judeu é o povo que Deus escolheu para ser o quê? Para ser um exemplo para as outras nações. Então, essas práticas, eu estou falando aqui da lei de Deus, dos mandamentos, tá? Lá em Mateus 11:5, tem um texto que João Batista, ele fala para os discípulos dele, ele estava preso, e ele manda os discípulos perguntarem para Jesus, assim, você é mesmo Cristo? É você mesmo o Messias? E aí Jesus dá uma resposta assim, os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Então veja, o que os cegos precisam? O que um cego, uma pessoa que é cega quer? Enxergar. O que um surdo deseja? Ver. O que um morto precisa ser ressuscitado.
E o que um pobre precisa? Da palavra. Olha que legal. Olha, gente, que coisa interessante. Aos pobres é anunciado o evangelho. Para quê? Para sair da pobreza. No sentido amplo. Pobreza material, pobreza de tudo. Sabe? De mente. Aos pobres é anunciado a palavra. O poder transformador da palavra. As boas notícias anunciadas aos pobres. Então, se a gente está assim, vivendo numa pobreza, aquela pobreza miserável, é porque está faltando palavra. Não tem palavra na nossa vida. Precisa ter a palavra. E a palavra de todas as formas, né? A palavra profética também, sabe? A nossa boca ser ser esse testemunho, ser esse instrumento profético na nossa vida, para mudar a nossa vida. E a partir daí a gente também ser essa carta, né, para mudar a vida das pessoas que estão perto de nós. Então os pobres, eles precisam ouvir a palavra. Olha aí uma dica para você. E deve produzir na nossa casa, né, não somente em mim, mas a gente precisa lutar por isso, para os nossos filhos. Eu vi o testemunho uma vez de um missionário. E ele conta que ele fazia o filho dele de 6 anos ler tantas horas da Bíblia. Não era assim, ler 10 minutos, igual a gente faz. Não, senta aí, fica lá 2, 3 horas lendo a Bíblia. E ele falou assim, uma frase, mais ou menos assim, se eu não fizer isso para o meu filho, o mundo vai fazer. A internet vai fazer. Né? Claro, ele é uma outra cultura, né? E a gente não consegue fazer isso com os nossos filhos. Vamos ficar 3 horas lendo a Bíblia, né? Mas, gente, tudo vai de um passo a passo, né? Da gente dar pequenos passos e Deus vai nos fortalecendo, Deus vai nos dando graça e a gente caminha em fé. E esses pequenos passos muitas vezes já são difíceis, não é verdade? É difícil, mas a gente precisa insistir. A gente precisa lutar para que a palavra de Deus ela seja prioridade na nossa casa. Porque a gente, ao invés de buscar primeiro a Deus, a gente busca outras coisas. Então, por exemplo, você levantar e já ouvir a notícia do dia, saiba que é coisa ruim que você está colocando no seu coração. Ponto. Já ficou aquilo ali na sua mente. Gente, pelo amor de Deus, não estou falando que não é para ver as notícias, hein? Nós precisamos ver as notícias. Eu quero dizer da primazia. Porque às vezes a gente faz o contrário, a gente vê uma notícia e tal, aí depois, lá pelo não sei que hora do dia, a gente vai orar, né? Não é o caso desse grupo aqui, que já tá às 5 da manhã, na palavra de Deus. Ninguém aqui viu notícia ainda hoje, tenho certeza. Só se não dormiu, né? Mas, quando você vê a notícia ruim, você já está o quê? Blindado com a palavra de Deus. Olha todas essas notícias que a gente está vendo aí. Não dá uma dor no seu coração? Não é fácil, gente, a gente ver as notícias que nós estamos vendo. A gente olha para o nosso país e a gente vê as notícias, o que está acontecendo, e a gente não acredita. Eu não acredito em algumas coisas. Gente, não é possível que isso está acontecendo, não é possível que eu estou vivendo essa fase, esse tempo, né? Mas o que acontece? Quando a gente está com o nosso coração cheio da palavra de Deus, primeiro que a gente começa a entender o tempo profético. Então, tudo que está acontecendo com Israel, a gente sabe que tem que acontecer. Infelizmente, tem que acontecer para que as profecias sejam cumpridas, para que Jesus venha. Então, é um processo difícil, mas precisa acontecer. Mas quando a gente entende que está profetizado e que Deus vai restaurar, que Deus vai agir, né? Que todo sangue inocente derramado vai haver justiça de Deus. Então a gente se esconde em Deus e a gente tem o nosso coração guardado dessa tristeza. Né? Às vezes alguém fala alguma coisa ruim para você, alguém fala uma coisa que te magoa. Se você tiver com a palavra de Deus no seu coração, imediatamente você rebate. Aquilo não vai entrar no seu coração. Eu falo muito isso para as minhas filhas. Sabe, a palavra, lembra quem você é. Lembra quem você é. Não deixa seus amiguinhos ficar, sabe, falando qualquer coisa no seu ouvido. Não assimila isso.
Então precisa ter a palavra. Amém? E aí, gente, só pra gente encerrar, tem tanta coisa aqui, né? Eu acho que devia ser um mês só em um capítulo. Ai, meu Deus do céu. Olha, depois ele vai falando aqui nos outros versículos sobre algumas ações práticas mesmo, né? Confiar no Senhor. Então, esse versículo é para hoje, é para esse tempo. A gente precisa confiar em Deus. Precisa confiar que essa história que nós estamos vivendo, seja a sua história particular, que você está enfrentando dificuldade, seja esse olhar, né, global para o mundo. Nós precisamos confiar em Deus. Reconhecer em todos os nossos caminhos. Essa palavra reconhecer, ela tem o sentido no hebraico de conhecer, de posicionar. Então, assim, eu conheço Deus nos meus caminhos, eu vejo Deus, eu posiciono Deus nos meus caminhos. Eu falo, Senhor, não, o Senhor é aqui, ó, no meu caminho. Qual é o caminho, Senhor? Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Então, são conselhos práticos para a gente viver. E aqui nesse versículo 7 ainda ele fala, desvia-te do mal. Então, o que é desviar do mal? Você está vendo que aquilo é mal? Que não é bom? Que vai te fazer errar? Desvia. Vai para longe. Muda de assunto. Pega outro caminho. Você entra em outra rodinha. Desvia-te do mal. No 14, no versículo 14, ele fala... O 11, meu filho, não rejeites a disciplina do Senhor. Então, a gente aceitar a correção de Deus. Não ser rebelde. Deus está corrigindo. E às vezes a correção vem em forma de dificuldade. Nem toda aprovação que a gente passa vem das trevas. Às vezes Deus está ali permitindo algo na nossa vida porque Ele está nos corrigindo. Então, é a gente aceitar. Ela fala, Senhor, não, tudo bem. O Senhor está me corrigindo. Então me ajuda, e ali você vai crescendo. E depois ele fala também sobre, no 27 ele diz, não negues o bem. Ele fala, se uma pessoa está te pedindo algo e você fica protelando, sabe, você pode ajudar e não ajuda, isso não agrada o Senhor. Então é um conselho prático também. O que a gente pode fazer hoje por alguém que está nos pedindo uma ajuda? Não deixe para amanhã. Porque o dia de amanhã a gente nem sabe. Não seja traidor. Está no 29. A gente ter cuidado para não trair as pessoas. Não ficar tramando o mal. No 31, ele fala sobre a inveja, né? Não tenhas inveja. Meu Deus. Vocês viram a série lá de inveja? Ai, gente. Não tenha inveja daqueles que praticam o mal, tá? Porque a pessoa está praticando o que não agrada a Deus e às vezes a gente tem inveja porque a pessoa é bem-sucedida, porque a pessoa tem uma posição, porque a pessoa faz muitas viagens, mas ela está praticando o mal. Não tenha inveja, não. Em nome de Jesus. E aí, tem vários versículos nesse capítulo, lá no 8 ele fala sobre... Não, tem uns antes aqui. No 2, ele fala assim, sobre guardar, né, o mandamento de Deus. Porque eles te darão longevidade e paz. Então aí, você vai ter vida longa, né, seguindo essa palavra, sendo essa palavra, vivendo a palavra. Longevidade e paz. No 4, ele fala sobre ter favor diante dos homens e diante de Deus. Quando a Moisés dá a bênção sacerdotal, o que ele fala? O que Deus fala para ele? Deus fala assim, Moisés, fala para Arão que é para ele ministrar essa bênção. Que o Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto. Esse resplandecer o teu rosto é você ter o favor dos homens. E levante o teu rosto... Faça resplandecer o teu rosto. Senhor, levanta o teu rosto. Que o Senhor levante o teu rosto sobre você. É o favor de Deus. Então, ali existe, nessa bênção sacerdotal, achar graça diante dos homens. É o favor dos homens e é o favor de Deus. Tá? Então, é isso que tem aqui. O versículo 18 fala de felicidade. Né? Então, observar a palavra, viver a palavra, isso é felicidade.
né? A felicidade não está no relacionamento, não está, né, nas riquezas, nas posses, numa profissão. Não está em nada disso a felicidade. Tem tanta gente aí que é doutorado, tem tanto estudo e não é feliz. Não é feliz. Falta a palavra de Deus, né? Falta a sabedoria de Deus. Segurança, no 23 ele fala: você vai andar seguro, teu pé não tropeçará. Gente, isso é tão importante. A gente saber que nós estamos seguros. Por quê? Porque eu tenho a palavra de Deus no meu coração. Olha o 24 que é interessante. Eu não sei se é o caso de alguém aqui, hein? Quando te deitares, não temerás. O teu sono será suave, ou seja, não vai ter insônia. Você vai dormir bem. Em nome de Jesus. A palavra de Deus nos traz isso, gente. É Jesus. Jesus é a palavra. Vai ter paz, não tem a paz? Vai dormir bem. Vai deitar e vai dormir. O salmista diz: eu deito e durmo. Por quê? O Senhor cuida de mim. Eu confio em Deus. E o 35, receberá honra. Olha que coisa legal, né? Receberá honra. Recebe honra da parte do Senhor, né? Essa é a honra correta, a gente receber de Deus. Amém? Então, tem vários benefícios aqui, várias promessas da palavra de Deus, que a gente vê nesse capítulo aqui de seguir a palavra.